Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. E olha só, o aumento constante do diesel está provocando um impacto direto na rotina dos caminhoneiros. O combustível teve uma alta de 5%, o que representa 13 centavos por litro. Esse é o quinto reajuste anunciado pela Petrobras só em 2021. O caminhoneiro Alan conta que está cada dia mais difícil arcar com os custos do transporte. Ainda mais agora, com o aumento dos combustíveis. Metade do que recebe do frete vai para o tanque. Cada dia que passa, o aumento do diesel aí tá ficando difícil pra gente, né? A gente que é pequeno aí vai ter um resultado aí, a gente vai parar. Não vai conseguir trabalhar. O diesel hoje tá tomando conta de tudo, né? A gente não consegue, né? O frete hoje, como é que diz, tá barato e o diesel caro, aí fica difícil de trabalhar. A metade do frete fica todo no diesel. Você tira os outros custos, quando chega em casa praticamente chega sem dinheiro, chega liso. O diesel teve um reajuste de 5%, o que representa um aumento de 13 centavos no litro. O combustível é vendido às distribuidoras por R$ 2,71. Mas para se ter uma ideia, aqui em São Paulo, por exemplo, ele chega para o caminhoneiro custando mais de R$ 4,00. Os impostos e margem de lucro de vendedores elevam o preço final. Vamos entender do que é composto o preço do diesel. 53% é o preço da Petrobras na refinaria. 8% é CID, PIS e COFINS. 12% custos e margem de lucro. 13% custo do biodiesel e 14% é de ICMS, o imposto estadual. Nessa transportadora, 10% do faturamento vai para o combustível e está terceirizando o serviço, aproveitando motoristas que já fazem determinada rota para enviar os produtos com um custo menor. A gente, como não consegue colocar isso para o cliente, a gente teve que buscar maneiras. E a maneira que a gente encontrou foi o aplicativo. Então a gente usa o aplicativo e terceiriza bastante a nossa carga. Terceirizando isso, evita que o nosso caminhão vai com muitas entregas, vai para uma região muito longa. Então a gente assim coloca para os terceiros. Se os terceiros não forem, para não fugir o prazo do cliente acordado, o nosso carro vai para rodar menos. Aí a gente está terceirizando muito isso. Porque se a gente fosse fazer só com os carros da casa, a gente não conseguia ser competitivo. Diminuiu até a movimentação nossa aqui. Porque o motorista, na hora de pegar a carga, ele já está com receio que não vai dar certo, o frete não vai compensar ali. O transporte de logística e de cargas foi responsável por movimentar cerca de 480 bilhões de reais, o equivalente a 6,4% do PIB no ano passado. No entanto, os sucessivos aumentos nos combustíveis atingem em cheio a categoria que ajuda a movimentar a economia do país. O impacto para o profissional é que realmente o custo dele aumenta, né? E ele não, o caminhoneiro autônomo, ele é o final dessa cadeia. Então, desde que o frete começa no embarcador, passa às vezes por um agenciador, por uma transportadora, e é para um caminhoneiro, no final dessa cadeia, o que chega para o caminhoneiro é uma parcela pequena desse frete. Então, tanto por isso que existem todas essas discussões a respeito em torno dessa questão do preço mínimo, porque o preço dele, por um lado, aumenta, não só na questão do diesel, mas também no lubrificante, a gente vê aumento também na questão da alimentação, das estadias, mas, por outro lado, não registramos, como eu te falei, a gente não registrou no ano passado um aumento nesse preço do frete, o preço permaneceu estável. Então, é uma situação bastante complicada para os caminhoneiros. E agora vamos falar sobre coronavírus, porque a falta de leitos é tão grave em Cascavel, no Paraná, que a partir de hoje ambulâncias do SAMU podem começar a ser usadas como leito para Covid. A rede pública não tem vaga para UTI já há 7 dias. As unidades de pronto atendimento estão superlotadas, alguns pacientes estão internados na recepção porque não existe quarto disponível. A situação é tão grave que uma mulher precisou ser entubada no corredor por falta de quarto. 9 pessoas morreram nas UPAs da cidade
entre sábado e quarta-feira à espera de leitos de UTI. O prefeito da cidade pediu ao Ministério da Saúde a transferência de pacientes para outros estados. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, vai hoje a Cascavel acompanhar de perto a situação. A taxa de ocupação de leitos para a Covid SUS adulto em todo o Paraná é de 93% e 730 pessoas aguardam na fila por um leito de UTI em todo o estado. E nos destaques internacionais, o governo britânico anunciou um acordo com o governo americano de Joe Biden para acabar com as taxas alfandegárias sobre produtos britânicos. As medidas haviam sido impostas por Donald Trump em torno de uma antiga disputa entre a Airbus e a Boeing. O primeiro-ministro Boris Johnson afirmou que são notícias fantásticas e que as empresas de todo o Reino Unido se beneficiarão. O acordo suprime as tarifas de 25% imposta pelos Estados Unidos sobre diversos produtos e prevê uma desescalada na disputa entre as duas fabricantes de aeronaves. A fabricante europeia de aeronaves Airbus e sua concorrente americana Boeing, e por meio delas a União Europeia, da qual o Reino Unido fazia parte. E os Estados Unidos estão em confronto desde outubro de 2004 na OMC, pelos subsídios públicos pagos a ambos os grupos considerados ilegais. Esta é a mais longa e complicada disputa comercial tratada pela OMC. Os Estados Unidos foram autorizados em outubro de 2019 a cobrar taxas adicionais sobre cerca de 7,5 bilhões de dólares em bens e serviços europeus importados a cada ano, a sanção mais pesada já imposta pela OMC. Desde então, Washington taxa certos produtos importados da União Europeia em até 25%, 15% para aviões da Airbus. O anúncio concretiza o desejo expresso por Londres de chegar a um acordo neste assunto, após o fracasso do governo britânico em chegar a um consenso com a administração Trump. O Reino Unido quer aproveitar as vantagens do Brexit para negociar acordos comerciais em todo o mundo. E olha só que alarmante, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente divulgou um relatório que mostra o grande desperdício de comida no mundo. Quase 1 bilhão de toneladas de alimentos são perdidas a cada ano. O número significa quase 20% do total à disposição dos habitantes do planeta. O relatório apresenta a coleta, análise e modelagem mais abrangente de dados de resíduos alimentares realizada até hoje. Os dados do ano de 2019 foram obtidos em 54 países, desenvolvidos e de baixa renda sobre varejo, restaurantes e residências. O resultado final do estudo, modelado em escala global, mostra 931 milhões de toneladas de alimentos jogados fora por ano. O relatório levou em conta as partes comestíveis e não como ossos e cascas. Ao contrário da crença popular, esses dados revelam que o fenômeno atinge todos os países, independente dos níveis de renda. De acordo com a ONU, cerca de 700 milhões de pessoas no mundo passam fome. 3 bilhões têm acesso a alimentos saudáveis em uma população global estimada em 7 bilhões e 800 milhões de pessoas. A tensão entre a coroa britânica e o casal Meghan Markle e Príncipe Harry deve aumentar com a entrevista concedida à apresentadora americana Oprah Winfrey. Na conversa, a duquesa acusou o Palácio de Buckingham de perpetuar inverdades sobre ela e o marido. O trecho faz parte da entrevista que o canal CBS exibe no próximo dia 7. Questionada sobre como suas declarações podem impactar a Casa Real, Merkel respondeu: "Não sei como poderiam esperar que depois de tanto tempo ainda ficaríamos em silêncio." A divulgação do trecho ocorre após o Palácio anunciar na quarta-feira que examinaria as acusações de assédio moral contra Merkel reveladas pelo The Times.
De acordo com o jornal, Jason Knopf, então secretário de comunicação do casal, apresentou uma queixa de assédio no local de trabalho contra a duquesa. O Palácio de Buckingham disse em comunicado estar muito preocupado com o episódio e enfatizou que não tolera e não vai tolerar esse tipo de comportamento no local de trabalho. Um porta-voz de Meghan revelou que a duquesa estava triste por este último ataque à sua pessoa, especialmente por ter sido ela mesma alvo de assédio. O duque e a duquesa de Sussex deixaram seus cargos como membros sêniores da realeza britânica em março de 2020 e hoje vivem nos Estados Unidos. E essa edição fica por aqui. Mais informações daqui a pouco às 5 da tarde. Obrigada pela companhia.